Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Sola Escritura, um canal que mostra como estudar e marcar a Bíblia de uma forma simples e eficiente. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte desse canal e você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal, ative o sininho para você não perder os novos vídeos que estarei postando toda semana. O capítulo que a gente vai estudar hoje vai estar aqui no capítulo 4 do livro de Apocalipse. A gente está aqui analisando, né, o livro do Apocalipse. E aqui a gente tem muitas coisas interessantes que a gente vai marcar aqui, que eu marquei aqui, né? Eu vou mostrar para vocês. E esse capítulo tem muita coisa para a gente examinar, não é? Então pegue a sua Bíblia, a sua caneta aí, vamos analisar direitinho, vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar, o que Apocalipse tem a nos ensinar nesse capítulo 3, é isso que a gente vai ver agora. Aqui a gente já está vendo o título, né? Carta à Igreja em Sardes. Já marquei aqui de azul. Vamos ver qual os versículos que eu marquei. Aqui eu marquei o versículo 3, que diz assim, ó. Como eu falei, né? Toda vez que você encontrar um versículo que tiver de vermelho, você pode marcar na sua Bíblia aí, destaca uma cor. Faça um círculo no versículo de uma cor que para você é como se Deus ou Jesus estivesse ensinando alguma coisa diretamente para nós, para a gente, né? Para nos advertir, alguma forma que ele está falando conosco, nos dando uma advertência, nos ensinando alguma coisa. E vamos ver aqui no capítulo 3 que diz assim, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O que nós podemos aprender aqui? Então Jesus já está nos ensinando o que? Lembra-te, Jesus já está falando aqui para a gente lembrar, mas lembrar de quê? Pois do que tens recebido. Que recebido? O que a gente tem recebido? A gente tem recebido o Evangelho de Deus, né? O Evangelho de Jesus Cristo. E o que a gente tem recebido? Tanto que a gente recebeu como ouviu, né? Lembre-te, pois, do que tem recebido, né? Para a gente lembrar, recebido e ouvido. O que ele nos ensina com isso? Só ouvir, ter recebido e ouvir? Não, ele fala o seguinte, ó. Guarda-o. O que é guardar? É obedecer o Evangelho, certo? O que a gente tem ouvido, o Evangelho de Cristo. A gente tem recebido, a gente tem ouvido e a gente tem que fazer o quê? Guardar, ou seja, colocar em prática, né? Obedecer. E mais uma vez Jesus apresenta essa frase aqui, ó. Arrepende-te. Esse é o convite, sempre você pode observar em todas as igrejas, sempre está vindo, né, uma advertência e um convite de Jesus para a gente, ó. Arrepende-te. Esse aqui é o que Jesus sempre tem falado, arrepende-te. Então é isso aí, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, né, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Certo? Então aqui, ó, já destaquei aqui duas partes, né? Vigiares e virei como ladrão. A gente vai analisar aqui essa parte de vermelho, né? Vigiares, né? O que Jesus fala? Porquanto, se não vigiares, ou seja, Jesus quer que a gente fique vigilante, né? Que a gente esteja vigiando para a gente estar pronto na volta de Jesus. Aí o que tem aqui? Ó? Temos uma referência aqui, ó, no capítulo de Mateus, capítulo 24, 42, a respeito de vigiar. O que ele fala lá também? Mesmo Jesus falando. Lá em Mateus 24, 42, a respeito de vigiar. Vamos lá em Mateus 24, 42. Então aqui estamos no Mateus, capítulo 24, versículo 42, se encontra aqui, ó. Diz assim, aqui é o próprio Jesus falando, ó. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, meus irmãos, Jesus, o que ele tem nos ensinado é que a gente tem que ficar vigilante 24 horas, certo? Porque a gente não sabe qual o dia que Jesus vai voltar. Então, a gente tem que estar sempre vigiando para estar pronto no dia que ele aparecer nas nuvens do céu, certo? Então, vamos lá.
Então essa parte aqui a gente já viu, né, uma referência que nós temos lá, o próprio Jesus falou também a respeito de vigiar. Virei como ladrão, certo? Muita gente pode interpretar esse versículo dizendo que Jesus vai vir de uma forma secreta que ninguém vai ver, né? Mas não é isso que a Bíblia apresenta. A gente estudou ali, né, no capítulo 1, versículo 7, a respeito de quando Jesus vier, todo olho vai ver Jesus voltando, todas as pessoas vão ver Jesus voltando. Quando ele fala virei como ladrão, porque a gente não sabe quando que um ladrão vai invadir uma casa, ninguém sabe, né? Mas ele vai vir, todo o olho o verá. Então ele vai vir de uma forma que as pessoas, nem todas, né, mas a maioria das pessoas não vão estar nem esperando, e ele vai e aparece nas nuvens do céu. E ele diz mais, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Por quê? Quem é essas pessoas que não vai conhecer de modo algum em que hora virei contra ele? Porque elas não vão estar nem esperando. Lembra lá, né, na Arca de Noé? As pessoas não estavam acreditando, né? Não estavam acreditando que Noé pregava, que haveria um dilúvio, e o dilúvio veio. Então eles não estavam nem esperando, né? Porque eles não estavam acreditando, não estavam se vigiando, não estavam se preparando para aquilo, e eles não reconhecerão o modo em algum que hora virei contra ti. Então eles não reconheceram que hora ia vir a chuva, porque eles não acreditaram na pregação de Noé. Então vamos lá, virei como ladrão. 1 Tessalonicenses 5:2, vamos dar uma olhadinha. Aqui é o 1 Tessalonicenses, né, capítulo 5, o versículo é o 2. A gente vai ler a partir do versículo 1. Diz assim, ó: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então aqui a gente está vendo, né, Jesus, aqui em Tessalonicenses está falando também, né, só falando, repetindo o que Jesus tinha falado, né, falando que o dia do Senhor vai vir como ladrão, né, e aqui fala de noite. A gente não sabe o horário certo que vai acontecer, nós só sabemos que Jesus vai voltar. Então vamos voltar lá em Apocalipse para a gente continuar analisando o capítulo 3. Vamos ver aqui. Então, estamos aqui de volta, no capítulo 3, o versículo 3. Né? A gente acabou de ver essa questão aqui de vigiar. 1 Tessalonicenses 5:2 que a gente observou. Agora o versículo 4 diz assim, ó: Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Tens, contudo, em Sardes umas pessoas, poucas pessoas. Então, naquela época, então Jesus já tinha falado, tinha poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Está falando de quê? De que tipo de vestiduras? Vestiduras literais? Não, vestiduras simbólicas, certo? Então, eles não contaminaram as suas vestiduras. O que se refere a essas vestiduras aqui? Vamos deixar o próprio Apocalipse explicar. Aqui no Apocalipse capítulo 7, versículo 14, a gente vai ver a respeito, mais uma referência falando sobre essas vestiduras aqui, ó. Apocalipse 7, 14. Aqui, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, se encontra aqui. Olha só o que está escrito, ó. Respondi-lhes, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Vamos ver aqui, ó. O que está escrito aqui para a gente entender melhor. Um dos anciões tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ele estava perguntando aqui para Jesus, né? Aí o que acontece? Respondeu-lhes, meu Senhor, tu sabes. Então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Certo, irmão, aqui eu errei aqui essa parte aqui que está falando como se, não é Jesus falando aqui com ele aqui, né? Mas aqui é João, né, que escreveu Apocalipse, estava falando aqui com um desses anciões aqui, que ele teve a visão, né? Então, por isso que ele fala, ó, dos anciões tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Que era esse ancião falando aqui com João. Então João responde, né? Respondeu-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e almejaram no sangue do Cordeiro.
Então essa questão das vestiduras é nesse sentido aqui, certo? Pessoas lá que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, viviam uma vida diferente, transformada, né? É por isso que falava que as vestiduras deles eram brancas, nesse sentido. Aceitaram Jesus e passaram a obedecer a sua palavra. Então, nesse sentido aqui, as vestiduras brancas. Então, aqui Apocalipse 19, versículo 8, também vai falar sobre essas vestiduras. Apocalipse 19, verso 8. Aqui Apocalipse 19, versículo 8, diz assim, ó. Pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo é o quê? São os atos de justiça dos santos. O linho finíssimo, com certeza, que é branco, certo? Então, está se referindo, o que significa esse linho finíssimo? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, os atos de justiça daqueles santos ali que a gente vê no Apocalipse 3, né? Que se identifica como as vestiduras brancas. Então, vamos voltar lá novamente, Apocalipse 3. Então, a gente observou ali, então, que está concluída essa questão das vestiduras, certo? Então, vamos aqui no versículo 5, diz assim, ó. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Certo? Então, aqui nesse sentido, Jesus está afirmando aqui, ó, que de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Então, Jesus está afirmando que ele não vai apagar o nome das pessoas que estão no livro da vida. Porém, Deus pode apagar o nome de alguém que está no livro da vida? Aqui, se a gente for no livro de Êxodo 32, versículo 33, olha só o que diz, que o próprio Deus fala lá, ó. Êxodo 32, 33. Aqui é o livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 33. Vamos ver aqui, se encontra aqui, ó. Olha o que está escrito, ó. Que é o próprio Deus falando aqui para Moisés. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Esse livro aqui é o livro da vida. Versículo 33 diz, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Lembra que no Novo Testamento apresenta qual o pecado que não tem perdão? É o pecado contra o Espírito Santo. Então, nesse momento, quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, o seu nome automaticamente é riscado do livro da vida. Por isso que Deus fala, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, vamos voltar lá novamente. Então, aqui mostra então que nome de pessoas também pode ser riscado do livro da vida. Então, vamos voltar lá em Apocalipse 3. Então, aqui a gente observou, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, o que nós podemos aprender nessa questão aqui, diante de meu Pai? Confessar o seu nome diante de meu Pai. Vamos ter algumas referências aqui que vai falar a respeito disso. Mateus 10, 32 é o primeiro que a gente vai ver. Então, aqui estamos em Mateus capítulo 10, versículo 32, diz assim, ó, que é o próprio Jesus falando, ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Então, essa é a referência que a gente tem. Achava que tinha outra aqui, talvez eu não lembrei de marcar. Mas o que a gente encontrou é essa aqui, o próprio Jesus está afirmando. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Então, vamos voltar lá novamente. Então, aqui estamos de volta, essa questão então diante de meu Pai, que a gente já viu, né? Então, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. E o próprio Jesus afirmou ali, aqueles que não confessar, né? Confessar a Jesus diante dos homens, também, Jesus também não vai confessar a Deus diante do Pai o seu nome. Aqui, carta à igreja em Filadélfia. Vamos ver o que a gente aprende aqui, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então vamos lá, eu acho que isso aqui está no Antigo Testamento, ó. Está em Isaías 22, 22, chave de Davi. Vamos dar uma olhadinha lá, a referência que a gente tem aqui desse versículo.
Então estamos aqui em Isaías, né? Capítulo 22, versículo 22. Olha só o que aqui diz. Lembra que quando eu marco de rosa, porque é um versículo que se encontra tanto no Novo como no Velho Testamento. Então diz assim, ó: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então essa é a referência que a gente tem daquele versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Lembrando sempre, quando eu marco com a cor rosa aqui, eu sempre coloco a referência voltando novamente lá para Apocalipse, para a referência que foi encontrada lá no Novo Testamento. Então, Apocalipse 3, versículo 7. Então, vamos voltar novamente. Observou que é a mesma frase, né, se encontra lá, por isso que eu faço essa ligação com outra. Talvez não é 100% o mesmo versículo, as mesmas palavras tá lá, mas quando tem uma frase bem grande como essa, que se encontra lá, então para mim é uma referência, né, do mesmo versículo. Então vamos voltar novamente, Apocalipse 3, versículo 7. Então aqui eu já marquei aqui de rosa, né, eu não tinha marcado ainda, mas já marquei, porque é um versículo que também se encontra no Antigo Testamento. Então toda vez que se encontra, eu marco com essa cor aqui. Então vamos lá, um versículo aqui de ensinamento pra gente, então, ó. Ou de advertência, um elogio que pode ser usado para a nossa vida pessoal hoje, né? Então vamos ver, ó. Conheço as tuas obras, que é Jesus falando, ó. Conheço as tuas obras. Jesus está falando aqui com a igreja de Filadélfia, também pode ser colocado também em nossa vida hoje, dependendo da nossa situação, se isso cabe à nossa vida, né, nesse dia, né? Então serve para nós. Ó, conheço as tuas obras. Então Jesus, ele conhece o nosso comportamento, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, então ele conhece tudo, né? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então aqui já destaquei aqui duas partes desse versículo, né? Porta aberta e a outra parte é a minha palavra. Vamos analisar então essa questão da porta aberta. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então a porta que Jesus apresenta para nós hoje, ela está aberta, certo? Lembrando lá no Antigo Testamento, lembra que Jesus falou assim, eu acho que é aqui no Velho Testamento, no Apocalipse que fala, né? Eis que eu estou à porta e bato, se alguém me ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. É um versículo que você conhece muito bem. Então aqui é uma porta, ela está aberta, que Jesus apresenta. A porta que ele fala aqui também, eu vou encontrar mais na frente esse versículo, a gente vai passar por ele. Que ele fala que eis que eu estou à porta e bato, então se ele está batendo na porta, a porta está fechada. E essa porta se refere ao nosso coração. Então a porta da oportunidade de salvação que Jesus apresenta, ela está aberta, certo? Porém, Jesus, lembra que Jesus contou a parábola das 10 virgens? Aquela porta que estava aberta, ela se fechou. E não vai ter mais oportunidade. Então a oportunidade que você tem de entregar a vida a Jesus é hoje, porque ela está aberta. Mas no dia que ela fechar, o próprio Jesus fala aqui, ó, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças. Entretanto, guardares a minha palavra, não negaste meu nome. Então ninguém pode fechar essa porta. Porém, quando essa porta se fechar também, o que pode acontecer? Ninguém poderá abrir. Então essa porta é a oportunidade que tem hoje, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, porta aberta. Está em João capítulo 10, versículo 9. Então aqui, João, né, capítulo 10, versículo 9. Olha só o que o versículo que o próprio Jesus fala a respeito de porta. Ele diz assim, ó: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Certo? Então aqui a gente vê o que o próprio Jesus está afirmando, que ele é essa porta, que é essa porta de oportunidade de vida eterna. O próprio Jesus falou que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então essa é a porta da salvação, a oportunidade. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Se alguém entrar por mim, será salvo. Vamos ver aqui o que está escrito aqui em Mateus 7,14. Aqui, ó. Mateus capítulo 7, versículo 14. Se encontra aqui, ó. O que diz, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então aqui Jesus mais uma vez falando a respeito de porta, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. Então estreita é a porta porque é difícil, certo?
difícil essa caminhada, para ser cristão é muito difícil. Então aí o próprio Jesus afirma que é apertado o caminho, é difícil. E são poucos os que acertam com ela. Então são poucos que querem seguir os ensinamentos de Jesus. Então ele está afirmando a respeito sobre essa porta. E ele afirmou que ele é a porta. Então seguir a Jesus não é fácil, é difícil. Vamos aqui no capítulo 19, versículo 17. Vamos ver o que diz. Então estamos aqui no capítulo 19, né? Mateus 19, versículo 17. Diz assim, ó. Lembra que aquela porta, né? É difícil e apertado o caminho que leva para a vida eterna. E olha só o que diz aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Então, para seguir Jesus, não é fácil, é difícil, e Jesus nos convida, se queremos entrar na vida eterna, lógico que não é as obras que nos salvam, quem salva é Jesus, ele nos convida a guardar os mandamentos de Deus. Certo? Então vamos voltar lá para Apocalipse novamente, vamos analisar o restante do capítulo. Então aqui acabamos de ver, né? Conheça as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta. A gente já analisou bem essa porta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. O que é essa questão aqui? Guardar a minha palavra. Então vamos ver aqui o que Jesus vai falar então lá em João, capítulo 5, versículo 24. O que é essa questão de guardar a minha palavra? João 5, 24. Então aqui estamos em João, capítulo 5, versículo 24, diz assim, ó, que é o próprio Jesus falando, ó. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, observo bem, irmãos, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ouvir a palavra de Jesus. Lembra que a gente acabou de ver, ele apresentando aquele que quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. Então, essa é a palavra que Jesus falou. Então, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. E lembrando que tem vários versículos aqui no Novo Testamento que falam que não adianta você ser somente ouvinte. Você também tem que ser o quê? Praticante. E também outros versículos diz, a fé sem obra é morta. Então, meus amigos, Jesus nos ensina que a gente tem que ser praticante, obediente à palavra dele, certo? Vamos voltar lá novamente, Apocalipse. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 3, vamos continuar aqui, tem muita coisa para a gente aprender. Eu acho que não vai dar para a gente fazer muita coisa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente pode finalizar, porque tem muita coisa para a gente estudar aqui. Então a gente vai parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Então espero que você tenha entendido aí, né, esses versículos que a gente acabou de ler. E observe, irmãos, que olha a quantidade de versículos que a gente estava examinando, ó. A gente só examinou o versículo 3, o 4, o 5, o 7 e o 8, certo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 versículos e o tanto de informação que tem. Só para você ver que a Bíblia é um livro muito diferente e tem muita coisa para a gente aprender neste livro. Então, olha só quantas coisas a gente teria que estudar mais ainda. Né? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouco aí do livro de Apocalipse. Espero ter ajudado vocês aí também. Deixa um joinha aí, né? Para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos aí a respeito de marcar a Bíblia e estudar o livro de Apocalipse. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.